Bom, já estou de volta, agora estamos gravando. Boa noite de novo a todos. Como eu disse antes de começar a gravação, eu estou preocupado nesse nosso primeiro encontro em combinar com vocês o método de trabalho. Eu quero apresentar aquilo o que eu bolei, a forma como eu pensei em nós trabalharmos, e quero, então, basicamente, dar um passo atrás dentro do avanço da disciplina, para depois poder seguir com tranquilidade. Não sabemos quanto tempo vai durar essa situação e esperamos transformar esse momento que aconteceu inesperadamente num momento que se torne mais produtivo, até quem sabe, do que se não tivesse acontecido. Bom, primeiro vamos combinar algumas coisas. Como eu coloquei para gravar, eu acho altamente recomendável que aquele que quiser ter sua privacidade respeitada não deixe a sua câmera aberta. Se quiser aparecer, se quiser falar, se quiser habilitar a câmera, será muito bem-vindo. Mas, se você não quiser aparecer, não quiser que o seu fundo apareça, insisto, desliga a câmera. Segundo ponto, se você olhar aí nos rostinhos, você vai ver que tem os microfones e todo mundo que está nessa conferência. Vamos tentar manter o máximo possível o microfone desligado. Eu convido qualquer um a participar, eu estou encarando isso muito mais como uma reunião que vai acontecer oportunamente, do que apenas como uma aula tradicional. Não faz sentido eu encarar assim. Então, vamos manter o microfone desligado. Quem quiser aparecer, colocar o rosto e a fala, fique à vontade. Então, é só desabilitar o microfone, pedir licença e falar. Enquanto eu estiver aqui nessa tela, eu vou usar o chat. Na verdade, eu vou usar pouco. Eu vou ler mais o chat e vou tentar conversar com vocês via chat. Então, quando vocês passarem uma mensagem, eu vou tentar, se eu estiver nessa tela, ler a mensagem e responder. Eu vou tanto tentar responder por escrito, aquilo que vocês colocarem por escrito, eu vou responder verbalmente, oralmente, quanto aquelas falas que vocês fizerem durante a minha conversa. Primeiro, portanto, câmera, recomendo que desligada, microfone, por favor, desligado se você não for falar, e as mensagens podem ser escritas ou faladas durante o vídeo. O vídeo está sendo gravado. Segundo ponto, eu quero, então, apresentar para vocês a nossa metodologia de trabalho. Como vocês podem perceber, estou usando o ecossistema do Google. Então, eu optei por usar o Hangout, embora também tenha alguma afinidade com o Zoom. Como eu já estou no Class, eu já estava usando o Classroom, eu optei por ficar no ecossistema do Google para poder usar a agenda, para poder usar as ferramentas e não ficar fragmentado, metade das coisas no Zoom, metade no Google. Então eu optei por usar o Hangouts, Meet, e também estou habilitando para vocês a transmissão ao vivo. Vocês não devem saber, mas nesse momento esse vídeo está sendo transmitido ao vivo, mesmo que a pessoa não faça login. Ela pode acompanhar. Há estimativas que eu recebi agora de nós termos em torno de 1,5 milhão de espectadores. Então nós estamos conversando com uma multidão no país afora. É um prazer para a gente falar com essa multidão. De qualquer modo. Então, você pode também acompanhar o vídeo pelo canal do Stream, que é ao vivo para todos. Em ambos os casos, como eu disse, ele é gravado. Eu estou dentro do ecossistema do Google. Pretendo ficar nesse ecossistema o máximo possível. Nós só vamos sair dele para o Socrative, porque nós já começamos a trabalhar com o Socrative e ele tem algumas ferramentas em termos de perguntas que não existem no Forms do Google. O Forms do Google é um formulário de pesquisa adaptado para testes. O Socrative ele já nasce como um aplicativo de testes. Então eu vou priorizar o uso do Socrative. Portanto, estarei no ecossistema Google, exclusivamente no ecossistema Google, salvo pelo Socrative.
a nossa dinâmica. Eu disponibilizarei conteúdos para vocês lá no Class. Agora, o que eu já disponibilizei para vocês? O PowerPoint da primeira aula, do primeiro tema, que é comunicação narrado. Eu falei em algum momento, não me lembro se antes ou depois de gravar, que eu iria dar um passo atrás para depois prosseguir. O que eu pensei? Nós havíamos em sala praticamente terminado o primeiro ponto da matéria, que é a comunicação. Ora, a partir de então, para que eu pudesse seguir com conforto, eu achei por bem voltar e gravar para vocês o PowerPoint de comunicação do primeiro tema narrado. Foi isso que eu coloquei, disponibilizei para vocês no Class. Então, eu vou disponibilizar o vídeo narrado do conteúdo. Eu coloquei num canal meu, corresponde ao PowerPoint narrado. Eu não quero usar esse momento para simplesmente fazer uma exposição. Então, a parte expositiva eu já vou compartilhar com vocês, insisto, narrando o PowerPoint em forma de vídeo. Aqui, eu quero priorizar as questões. Eu tinha a expectativa de que eu utilizaria esse momento para que nós respondêssemos as questões no Socrative. Minha expectativa era passar para vocês o vídeo e usar esse momento para que nós respondêssemos as questões no Socrative. Todavia, eu notei com outras turmas, nas quais nós já tivemos 2 aulas nessa semana, eu notei que a dinâmica de responder as questões no Socrative, de vocês fazerem e nós respondermos, não fica legal. Isso funciona em sala de aula. Então, eu vou, antes da aula, além de disponibilizar o vídeo, abrir o Socrative para que vocês respondam as questões. Recomendo que vocês acessem o Socrative e respondam as questões. Daí, quando eu entrar aqui no vídeo, eu vou fazer o comentário das questões respondidas, que vocês já responderam. Ao invés de nós respondermos juntos, eu entro em vídeo apenas para comentar as questões que vocês responderam. Repito, eu vou disponibilizar o vídeo para vocês, eu vou disponibilizar as perguntas do Socrative, e quando nós entrarmos aqui para o momento síncrono, para o momento em que estamos em sincronia, eu dedicarei esse tempo para comentar as questões do Socrative que retomam a matéria. Então eu farei uma retomada da matéria que está no vídeo. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Estão ouvindo bem, vendo bem? Beleza, Renan. Também digo beleza aí para você, meu caro. Obrigado pelo feedback. Rafael, Letícia, Ana Carolina. Muito bom, muito bom. Então, já tenho aí um feedback de vocês. Eu, nesse momento, peço licença, vou desligar minha câmera e compartilhar a minha tela. Para quem não está acostumado, se não aparecer para vocês, vai lá nas pessoas, vai aparecer uma segunda pessoa minha, que é a tela compartilhada. Se não aparecer a tela compartilhada para você, clica na pessoa. Então eu estou saindo do vídeo e vou compartilhar minha tela. Esperem um instante que ela já aparecerá para vocês. Nesse momento, estou compartilhando a tela. Agora, eu quero mostrar a estrutura da disciplina no Class e o que eu estou passando para vocês. Aqui eu vou colocar algumas informações, é o nosso mural. Informações, lembretes. Neste primeiro momento, eu coloquei aqui o lembrete para o encontro síncrono. Eu não vou colocar mais esses lembretes. Eu vou pressupor que teremos encontros síncronos. Espero que ele dure mais ou menos 1 hora, para que vocês tenham tempo de fazer as atividades, para que vocês tenham tempo de se dedicar aos estudos do que eu vou passar.
e eu simplesmente, no Google Agenda, percebam que minha semana de 23 a 27 está em branco, eu vou programar aqui nessa semana todos os encontros síncronos. Para que você acesse o encontro síncrono, basta entrar na sua agenda, vamos ver o nosso aqui de hoje. Basta que você entre na sua agenda e clique no link. Se você quiser participar dialogando, no Meet. Se você quiser apenas assistir, no Stream. Então você vai clicar dentro da sua agenda, dentro do seu calendário. Essa é a primeira coisa. Então eu vou usar só a agenda para não sobrecarregar o mural. Insisto, não vou colocar esses lembretes dos encontros síncronos. Segundo ponto, eu diversifiquei um pouquinho a minha parte de material. Ora, vocês já tinham a A1, eu vou falar da A1 hoje, temos já uma questão aqui na A1, cuja matéria foi dada. Depois, vou falar da segunda pergunta da A1, quando chegarmos a ela. Mas eu diversifiquei. Quando você entrar em comunicação, além do PowerPoint seco, no formato PDF, você vai encontrar o PowerPoint narrado. Clicando aqui, você vai para o vídeo no YouTube. E eu recomendo que você assista ao PowerPoint narrado. Veja que ele tem 22 minutos, eu estou tentando ser conciso. Tentarei fazer PowerPoints os mais narrados, o mais rápidos possíveis, nem sempre conseguirei, mas eu me esforçarei por isso. Daqui a pouco, no tópico linguagem, eu vou colocar o PowerPoint narrado. Nesse momento, eu produzo esse material. Eu vou priorizar a produção desse material para que você possa assistir a qualquer momento minha aula como PowerPoint narrado. Então, esta é a estrutura da disciplina. Qual é a disciplina? É esta daqui. Quem não tem acesso a ela, pode tentar acessar, eu não sei se vai funcionar, usando esse código. O código da minha turma é esse que eu mencionei para vocês. Vou interromper a tela compartilhada e voltar. Até agora, tudo bem? Então eu mostrei para vocês a estrutura do material que está no Class. Vou fazer os agendamentos por lá, como falei, e nós vamos usar esse momento para dialogar. O que eu gostaria, muito rapidamente, nesse nosso primeiro encontro à distância, é de mostrar para vocês como que eu vou desenvolver as aulas. Antes, eu gostaria só de finalizar uma explicação usando o PowerPoint, coisa que eu já fiz narrando, mas eu gostaria só de finalizar para que pelo menos o primeiro tema eu tenha certeza que, pelo qual todos tenhamos passado, mas especificamente eu quero retomar os tópicos que interessam para a primeira questão da A1. Então eu vou compartilhar minha tela agora com o PowerPoint. Vou compartilhar a minha apresentação do PowerPoint. Olha, eu já abordei com vocês praticamente todo o tema da comunicação. Na próxima aula, a gente já vai estar tratando de linguagem. Falei que a comunicação vem de comunis, tornar comum, estabelecer comunhão. Trouxe uma definição de comunicação, tudo isso está no vídeo, problematizamos a comunicação enquanto processo, a comunicação enquanto a transmissão de uma mensagem de um emissor para um receptor. Então, eu estou adotando uma definição processual de comunicação. Nós temos um emissor e um receptor.
e ocorre a transmissão da mensagem. Se o receptor recebe a mensagem, e a gente vai falar já, e decodifica a mensagem, houve comunicação. Problematizei também com vocês a questão de que para que haja comunicação, é necessário que tanto o emissor quanto o receptor compartilhem, ao menos parcialmente, um código. Se o emissor usa um código, por exemplo, uma língua estrangeira que não é conhecida do receptor, não há a comunicação. Então, coloquei os elementos do processo de comunicação. O emissor usa um código, leva em consideração o meio ou canal para compor uma mensagem. Por meio desse canal, ele transmite a mensagem ao receptor. O que é essencial é que o receptor também conheça o código, para que ele possa decodificar a mensagem. Ora, numa aula de direito, em que o professor usa a linguagem jurídica avançada para uma turma de segundo ciclo ou segundo ano como vocês, talvez haja alguma dificuldade para que vocês decodifiquem a mensagem, posto que você pode não conhecer tanto assim o código quanto o seu professor. Bom, todo o processo de comunicação se dá num contexto. Há um ambiente com valores e ideias. Nós, então, apresentamos os componentes, os elementos do processo de comunicação. O emissor é aquele que codifica a mensagem, é aquele que, pensando no código, transforma aquilo que está dentro dele na mensagem. O receptor é o destinatário da mensagem. Vejam que interessante. O emissor é aquela pessoa que tem uma mensagem dentro de si. Isso pode ser um sentimento, isso pode ser uma ideia, isso pode ser um fato que ele quer narrar, mas está dentro dele. O código é um instrumento que permite à pessoa tirar a mensagem que estava dentro dela e colocá-la no mundo e torná-la comum. O código permite a transformação da mensagem. Aquela mensagem que era só uma ideia, só um sentimento, só alguma coisa dentro da cabeça do emissor, é retirada da sua cabeça graças ao código. Vamos lá, por exemplo, eu tenho algo atormentando o meu coração, eu tenho algo dentro de mim que me atormenta. Eu não sei como expressar isso. Eu preciso pôr isso para fora. O que eu vou fazer? Eu posso usar um código que é a língua e tentar transformar em palavras aquilo que está dentro de mim. Então, o código permite essa mágica. Ele permite que a mensagem saia de dentro do emissor e ganhe corpo. Ela se torne algo que é compartilhável. Fundamentalmente, se o código é a língua portuguesa, a mensagem, por exemplo, o código é a língua portuguesa, a mensagem é o texto, que são as palavras da língua portuguesa contendo um significado. Então, a mensagem é a articulação das palavras que vão ganhar um significado. A mensagem é transmitida por um canal, é transmitida pelo meio de comunicação, pelo canal de comunicação. É o contato. Imagine você transmitindo uma informação de WhatsApp para seu colega. Se não houver conexão, não há comunicação. Você não consegue transmitir a mensagem. É indispensável que haja a conexão. Por fim, todo o processo de comunicação acontece num contexto, num ambiente. Não há comunicação se as pessoas não estiverem num ambiente. Para nós, o ambiente é importante porque ele é a cultura.
O ambiente contém os valores que estão permeando a comunicação. O juiz profere uma sentença em São Paulo. Nosso ambiente é São Paulo, são valores da cidade de São Paulo, são ideias, lugares, são referências da cidade de São Paulo. Bom, o processo de comunicação pode ser perturbado. Qualquer perturbação ao processo de comunicação chama-se ruído. Normalmente, nós pensamos no ruído na perturbação sonora, mas o ruído não é apenas a perturbação sonora. Eu lembro de ter comentado com vocês que certa vez eu comprei um livro num sebo que eu procurava há muito tempo. Todavia, várias páginas desse livro, na verdade algumas páginas desse livro estavam em branco. Ora, isso é um ruído. Isso atrapalhou a comunicação entre mim e o autor do livro. E esse ruído não era sonoro, é um ruído visual, um ruído gráfico. Portanto, qualquer perturbação na comunicação, uma dificuldade na emissão, uma dificuldade na recepção, uma dificuldade com o código, um barulho ou uma imagem prejudicada na mensagem, a dificuldade de transmitir a mensagem ou uma incompreensão do contexto podem ser chamados de ruído. Na sequência, eu apresentei para vocês uma situação até hilária, né? Um problema na comunicação envolvendo o canal. Coloquei também uma música e nós paramos em sala de aula aí. Bom, vou interromper um pouquinho para ver o que está acontecendo com vocês aqui. Esse foi o nosso itinerário até o momento em sala de aula. Como eu disse, eu preferi parar e gravar para trás. Então eu preparei o material para trás para nós podermos avançar a partir de agora. O único avanço que nós vamos fazer neste momento é que eu vou comentar o último slide dessa apresentação. Ele é muito parecido com a primeira pergunta da A1. Problemas, dúvidas, dependo da provocação de vocês aí, não tenho visto nenhuma mensagem por hora, salvo as antigas. Então, se estiver tudo bem, se vocês estiverem acompanhando, cuidado aí, Isabelle, você quase enviou uma apresentação para a gente, qualquer um pode enviar uma apresentação, eu peço que tire a apresentação. Eu agora vou voltar ao último slide para que eu possa comentar aquilo que vai ser objeto da A1 de vocês. Bom, o que faltou nós trabalharmos? Eu deixei uma pergunta ao final da apresentação. Quais os elementos do processo de comunicação de uma sentença? Olha só, a questão é muito similar à que eu coloquei para vocês na A1. Na A1 eu quero que você indique os elementos do processo de comunicação de uma lei. Então, lembrando, quais são os elementos do processo de comunicação? O emissor, o código, o canal ou o meio, a mensagem, o receptor e o contexto ou o ambiente. Então, esses são os elementos do processo de comunicação. Eu pergunto aqui na tela quais os elementos do processo de comunicação de uma sentença. Então, a primeira questão, quem é o emissor? A sentença é proferida pelo juiz. O juiz pode proferir a sentença em audiência ou ele pode publicar a sentença no Diário Oficial. Impreterivelmente, ele vai terminar publicando a sentença no Diário Oficial. Mas o juiz é
o emissor da sentença. Quando o juiz julga, ele tem uma ideia a respeito do conflito. Ele vai transformar essa ideia na decisão. E a decisão vai assumir a forma de uma sentença. Portanto, quem profere a decisão, quem é o emissor de uma sentença, é o juiz. Bom, qual é o código que ele usa? O juiz vai usar um código que vocês estão conhecendo agora, que é a linguagem jurídica. A linguagem jurídica é um código composto pela língua portuguesa, por palavras da língua portuguesa e por palavras técnicas do direito. Então, a linguagem jurídica contém palavras da língua portuguesa e palavras técnicas do direito. O juiz vai usar essas palavras, esse vocabulário, para construir a sua decisão, que é um texto. Ora, a sentença é a mensagem. O texto da sentença, quando o juiz decide, é a mensagem. Invariavelmente há um conflito, o juiz é chamado para decidir o conflito e ele impõe a sentença, a decisão às partes. A mensagem que ele comunica às partes é o texto da sentença, é o conteúdo da sentença. Qual o canal? Como eu disse, o juiz profere a decisão, muitas vezes, oralmente em audiência, ou ele proferirá a decisão verbalmente, com palavras, no Diário Oficial, por escrito. Hoje, o Diário Oficial é publicado na internet. Você pode dizer que este é o canal, ou simplesmente que é um canal visual. Quando o juiz profere falando a audiência na sentença, ele está usando um canal sonoro, o som, as pessoas estão ouvindo a decisão. Quem é o receptor da sentença? Podemos dizer que o receptor é complexo. Primeiro, para quem que o juiz profere a sentença? Para os advogados que representam as partes. Segundo, a decisão é comunicada também ao autor e ao réu, que são as partes do processo. E, por fim, a gente ainda pode entender que o juiz comunica a sentença para toda a sociedade, para os cidadãos que precisam respeitar as leis. A sentença pode servir de exemplo para todos os cidadãos. Qual o ambiente? Se a sentença for proferida no Brasil, é o nosso país. Se a sentença for proferida em uma cidade, é esta cidade. Então, o ambiente, o contexto da comunicação é o local em que o juiz profere a sentença. Especificamente, o fórum, o tribunal e, mais amplamente, a sociedade brasileira ou a cidade em que ocorre a decisão. Então, pessoal, o que eu quis mostrar para vocês, envolvendo a primeira pergunta da A1, é que, quando eu falo para você trazer os elementos do processo de comunicação de uma lei, eu não estou pedindo uma lei em específico, que vocês tragam um exemplo. Pode trazer um exemplo? Pode. Mas eu tenho a expectativa de que a resposta de vocês tenha, no máximo, uma página. É uma resposta que não é um trabalho, é apenas uma resposta a uma pergunta. Se você ficar trazendo o exemplo, citando uma lei, talvez você não tenha espaço para desenvolver suficientemente sua resposta para elencar quais são os elementos do processo de comunicação e por que ele é aquele elemento. Então, quem comunica a sentença? O juiz. Por quê? Porque ele profere a sua decisão em audiência para as partes ou via Diário Oficial para as partes. Ele é o emissor da mensagem, que
que é a sentença. Até agora, todos acompanhando? Alguma dúvida? Entenderam a questão? Obrigado aí, Thaís. Entenderam a questão da A1? Valeu, Rafael, o pessoal que dá o feedback aí. Até agora, valeu, gente. Até agora tá indo tranquilo. Ontem, no meio da minha aula, nós fomos agraciados pelo panelaço aqui. Até agora está tudo tranquilo no mundo também. Ontem tivemos panelaço entrando na aula. Dessa vez nada que eu note. Então, gente, eu vou para a última parte. Também houve panelaço, né, João Paulo? Eu não vou entrar aqui no mérito, Renan, do panelaço, não, senão eu confesso que eu perderia 2 horas e meia aqui falando das razões de ambas as partes no panelaço. Mas eu quero agora, para finalizar esse nosso primeiro encontro, esse nosso primeiro... você também ajudou o panelaço, né? Eu fiquei aqui só ouvindo e confesso que eu me desconcentrei, que saiu gritaria aqui, né? Veja, então o que eu quero passar para vocês agora é muito rapidamente como vai ser a dinâmica com o Socrative. Ainda que eu não esteja mais na expectativa de nós fazermos simultaneamente as questões, eu vou abrir as respostas de vocês. Então eu vou passar o Socrative um pouquinho antes. Não vai ser bem como nós faremos hoje. Então, desculpe, eu vou compartilhar a tela de novo. Vou compartilhar aí a tela com vocês mais uma vez. Agora abrindo o Socrative. Lembre-se, a minha sala que eu criei para vocês, eu vou limpar até aqui, é DIR 2 ANBUB. Ela está aqui em cima. DIR 2 ANBUB. Quem tiver alguma dificuldade ainda para entrar, embora nós já tenhamos feito trabalhos todas as aulas, quem tiver dificuldade para entrar ainda, reporta lá no Google Class. Põe uma mensagem lá no Google Class que eu verifico assim que puder. Eu quero compartilhar com vocês, embora nós já tenhamos feito, eu quero só mostrar a dinâmica, quero compartilhar um teste. Então, quem puder entrar no Socrative agora, entre. Nas outras aulas, a gente vai poder ver pela tela. Mas não responda ainda, eu vou avançar. Eu quero só, rapidamente, pegar uma questão qualquer aqui do final, para que nós possamos entender a dinâmica. Eu vou pegar a penúltima questão. Então, a penúltima questão é aquela em que eu trago uma anedota. O marido e a mulher brigam e estão conversando por bilhetinhos. Eles não se comunicam oralmente mais, não se falam, salvo por bilhetinhos. Ele passa um bilhetinho para ela: acorde-me às 7 horas da manhã. Quando ele acorda no dia seguinte, são 11 horas. Ora, ao lado dele há um bilhete dizendo: são 7 horas, levanta, vagabundo. Pois bem, qual foi o problema? A mulher se comunicou? Se comunicou. Ela cumpriu aquilo que ele pediu? Cumpriu. Então aí, no caso, a emissora foi a mulher. O receptor foi o homem. Foi o marido. Vocês estão vendo a anotação? Eu vou ver só se eu compartilhei direito. Então eu vou compartilhar de novo para continuar compartilhando a anotação. Perfeito. Então, voltei a compartilhar aqui com vocês.
Então, o emissor é a mulher, o receptor é o marido. A mensagem é o bilhete. O código foi a língua portuguesa. O canal. Aqui no canal temos o problema. Por que no canal? Olha, quando ele pede para ela, me acorde 7 horas, a primeira expectativa que ela usasse as palavras no sentido oral. Então, que ela usasse um canal sonoro. A segunda expectativa, que ela usasse gestos, que ela chacoalhasse, batesse nele. Então, ela usasse um canal tátil. O que ele não esperava? Que ela usasse um canal visual. Ela usou as palavras, ela fez uma comunicação verbal. Essa comunicação verbal não foi oral, ela foi escrita e usou um canal visual. Imagino que ele não esperasse que ela viesse a usar um canal visual. Como ele estava dormindo de olhos fechados, ele não pôde ver o que ela passou. Aqui no caso, vocês acertaram. Alguém falou lá que estava fácil, né? Também nós fizemos em sala, hein? Eu só estou querendo mostrar para vocês o método que nós vamos usar. Eu vou então fazer uso desse método enquanto nós desenvolvermos as atividades. Qual vai ser a diferença? Eu quero passar antes a atividade para vocês e eu vou direto para o comentário. Então vocês já vão ter respondido e nós vamos aqui usar esse momento para os comentários. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Entenderam o que nós faremos nas próximas aulas? Desculpem pelo passo atrás, eu sou um pouquinho metódico, eu não conseguiria avançar se eu não voltasse para gravar o primeiro vídeo. Então eu quero ter todos os vídeos gravados. O que vai ser legal? Se, por acaso, por uma atuação divina ou qualquer coisa do gênero, a epidemia desaparecer e a gente voltar para a sala de aula, eu vou me forçar a gravar todos os vídeos do mesmo jeito. Vocês vão ganhar um elemento de aprendizagem a mais. Nesse momento, eu priorizo a gravação dos vídeos narrando o PowerPoint. Dê uma olhada no vídeo que eu já compartilhei com vocês, quem não fez ainda. Eu estou priorizando esse elemento. Se sobrar tempo, eu coloco outros elementos para vocês. Uma coisa que é legal eu tentar fazer é indicar páginas específicas para vocês lerem na minha biblioteca. Usem bastante nesse momento a minha biblioteca. Ela é muito rica, não apenas para a língua portuguesa, como para todas as áreas do direito. Se não houver mais dúvida, eu vi que muitos aí, muito obrigado, deram o feedback aí com o ok. Se não houver mais dúvidas de vocês, tendo eu apresentado essa dinâmica, eu vou sair. Eu vou agora ficar contando aqui até uns 50 na minha cabeça, para ver se alguém quer colocar alguma dúvida, alguém quer postar alguma coisa. Se não, use o mural, se vocês conseguirem postar lá no mural da minha disciplina, que eu tento pontualmente atender vocês nesse horário aqui da disciplina. Então nós vamos ter momentos síncronos, em que estamos ambos ao vivo, e vamos ter momentos em que você está sozinho com o material que eu passei. Cuidado. Nós estamos entrando numa modalidade que é um ensino à distância. Involuntariamente estamos entrando nele. O grande problema do ensino à distância é a organização. Você precisa se organizar. Ainda que eu não vá ficar 2 horas falando aqui com você, você tem 2 horas aula. Use a outra aula para ver o material que eu passar para vocês. Tudo bem? O que é QQ aí, Thaís? Eu não conheço. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma inaptidão completa para abreviar. Eu sou péssimo para usar o WhatsApp, para usar a rede social, porque eu não consigo abreviar. Então, se alguém... Ah, então tá, perfeito. Imagino que seria ok, né? Foi algo do gênero. Perfeito. Gente, então eu vou começar a agradecer, muito obrigado aí para vocês, ainda dá para... Pronto.
Nós vamos ter que fazer o Socrative? Sim, Igor, eu vou colocar as questões no Socrative. Se você não fizer, você vai acompanhar só os meus comentários aqui na aula. Eu espero que você faça, eu vou tentar deixar, ou no dia da aula, se possível, eu vou tentar deixar 1 ou 2 dias o Socrative aberto com a atividade para vocês. E aí, aqui na aula, eu vou comentar a resposta que você já deu. Então, a minha resposta é sim, seria oportuno que você fizesse. Estou sem acesso, não estou conseguindo. Tenta colocar uma mensagem lá no Google Class para mim, com o seu nome, e eu crio para você um acesso ao Socrative, coloca seu RA também. Vamos olhar o material, Renan, e depois voltar a tirar dúvidas. Essa é a ideia. Por isso eu coloquei o material para trás. Então vocês vão sempre tentar ir para o material e a gente vem tirar dúvida aqui. Faz o Socrative e a gente vem para tirar dúvida. Isabelle, você tá órfã aí de pai e de mãe, hein? Também não consegue acessar o Classroom. Você tentou aí colocar aquela senha que eu passei para você. Eu sou muito ruim de e-mail. Eu poderia colocar meu e-mail aqui, mas eu sou muito ruim para olhar o e-mail. A A1 é em grupo, viu, Vinícius? Eu estou colocando o meu e-mail aí. Passem o nome e o RA para eu criar o acesso para o Socrative. Pelo menos isso eu consigo resolver. Se eu conseguir resolver o problema do Class, eu tento te chamar também, Isabelle, para o Class. Então, Vinícius, a A1 é em grupo. Nos mesmos eu optei por fazer a A1 nos mesmos modos das outras disciplinas, salvo que ela não casa com nenhuma outra disciplina. Então é em grupo e 2 ou 3 alunos. Amanda, você está passando aqui o acesso para ela, ótimo, muito obrigado. Então dá uma olhada aí, a Amanda gentilmente compartilhou o acesso ao Class. Eu, nesse momento, vou desligar o ao vivo. As milhões de pessoas que estavam nos acompanhando vão perder esse acesso. E eu vou agora desligar a gravação.